Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Daniel. Daniel capítulo 2. Eu lerei até o versículo 30. Assim diz a palavra do Senhor. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas monturo. Mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga o rei o sonho a seus servos, e lhe daremos a interpretação. Tornou o rei e disse: bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho, e saberei que me podeis dar-lhe a interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que a possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Então o rei muito se irou e se enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. E disse a Arioque, encarregado do rei: por que é tão severo o mandato do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designar-se o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem como o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações,
remove reis, estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes. Ele revela profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Por isso Daniel foi ter com Arioque, a qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou, ele disse: não mates os sábios da Babilônia, introduze-me na presença do rei, e revelarei o rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela mistérios. Pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias, o teu sonho e as visões da sua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizeste saber ao rei, e para que entendesse as cogitações da tua mente. Meus queridos, temos caminhado no livro de Daniel. Domingo passado iniciamos aqui com o capítulo 1, falando desse jovem que tinha por volta de 16, 17 anos, que foi tirado do seu povo em Jerusalém e foi levado cativo para a Babilônia por meio do rei Nabucodonosor. E ali ele se assentou naquele lugar, e como nós vimos aqui no capítulo 1, ele, em diálogo ali com aquele que daria o alimento das iguarias do rei, para que ele comesse juntamente com seus amigos, com seus irmãos, com seus companheiros, como nós lemos aqui, de fé, que eram adolescentes também, estavam com ele. Ele disse: não, nós vamos contaminar com as iguarias do rei. E ele estabeleceu um padrão, então, de não se contaminar, não se entregar ali, naquele momento, sabendo que eram alimentos contaminados a ídolos, que eram consagrados a ídolos, e que eram alimentos também que os judeus não comiam. E aquilo que eu disse no domingo passado, o principal aí é que ele poderia, o status de se assentar na mesa do rei poderia tomar o seu coração de orgulho e vaidade. E ele poderia se esquecer do seu Deus, por estar naquele momento diante das iguarias do rei. Então ele disse: eu não vou me contaminar com isso. E nós aprendemos aqui uma lição em que nós não devemos contaminar com as coisas do mundo, que nos levam a nos afastar do Senhor, que nos levam a pecar. Nós devemos correr disso. Nós devemos dizer não ao pecado, não se contaminar com aquilo que o mundo nos oferece, com as iguarias deste mundo, e que devemos ter uma posição firme diante do Senhor. Falamos sobre isso, declaramos essa verdade aqui. Então nós vimos aqui que houve uma resistência de Daniel, mas com um diálogo àqueles que estavam ao seu redor, para que ele então não pudesse se contaminar e fazer parte desse reino, que era um reino pagão, onde as pessoas dele adoravam outros deuses, não o único Deus verdadeiro, o Deus de Daniel. E essa sociedade babilônica, ela tinha uma cosmovisão alheia aos valores e princípios da lei do Senhor. Da lei do Senhor. E nós podemos ver aqui que Daniel, ele coloca limites para adentrar a cultura, para adentrar aos valores e princípios
que são totalmente fora da palavra do Senhor nessa nação. E nós nós falamos aqui do meio que nós vivemos. Nós vivemos quase que numa Babilônia, né? Hoje em dia, e a coisa só piorando, situação cada vez mais ficando difíceis para nós como cristãos, pais, maridos, esposas, filhos, de como nós devemos viver na presença do nosso Deus em santidade. E nós percebemos que nós conseguimos fazer isso. Daniel conseguiu. Um jovem de 16, 17 anos conseguiu viver em santidade na presença do Senhor, numa Babilônia, numa cultura totalmente depravada, uma cultura que não honrava a Deus com seus princípios e valores. E nós estamos próximo disso. E hoje eu quero falar a respeito desse texto que nós lemos aqui sobre crises e oportunidades. Que no meio da crise nós temos oportunidades. No meio da crise, no meio das adversidades, Deus nos dá oportunidades para que nós venhamos ser bênção, para que nós venhamos a ser luz e sal deste mundo, para que nós venhamos ser um canal, um instrumento de Deus na vida das pessoas. Deus nos dá a oportunidade. E nós vamos ver, diante dessa crise, as oportunidades que Daniel teve aqui, para que ele pudesse então exaltar o nome de Deus, glorificar o nome de Deus, pela ação poderosa e sobrenatural de Deus sobre a sua vida. O crente vive assim, debaixo da mão de Deus, debaixo do seu poder, debaixo da sua palavra, da sua direção. Nós vivemos dessa forma, meus irmãos. E nós devemos aprender com Daniel, e vamos aprender aqui, de como nós devemos agir, como nós devemos então transformar momentos de crise em oportunidade para ser bênção na vida daqueles que estão ao nosso redor. E nós podemos ver isso em toda a história bíblica, desde lá de Abraão, no capítulo 12, onde há um divisor de águas, onde Deus chama Abraão e fala assim: é o seguinte, eu quero que você seja uma bênção. Eu vou fazer de você um homem que terá uma descendência imensa. Olha para o céu, está vendo as estrelas? A sua descendência vai ser dessa. Conta aí, vê se você consegue contar. Essa vai ser a sua descendência, assim como a areia do mar. E Deus prometeu isso a Abraão. E ali inicia-se o começo da aliança de Deus para com Abraão e com o povo que viria através de Abraão. E no capítulo 12 nós podemos ver Deus falando assim para Abraão: sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. Sai da tua terra, da tua parentela, eu vou te mostrar o lugar que você vai. Deus não falou para ele aonde ele iria, ele falou para sair, que ele mostraria. Então vai pela fé, por isso que Abraão é o pai da fé. Ele foi, ele obedeceu a Deus. Ele chegou, juntou, né, com Sara e falou assim: olha, Deus está mandando a gente ir, vamos. Aí Sara deve ter perguntado, né, como toda mulher, mas vamos para onde? Deus não falou, não. Deus não falou. Mas como Deus não falou? Como é que eu vou sair, deixar as coisas tudo aqui, né? Minha casa, minhas coisas. Deus não falou. A gente vai, o que Deus falou para a gente ir. E Sara, então vamos. Se Deus falou, vamos embora. E assim eles saem dali e vão para o lugar, porque eles vivem, Abraão vive na dependência do Senhor. Abraão vive debaixo da bênção de Deus, e portanto ele quer ser uma bênção para aqueles que estão ao seu redor, desde a sua família até as pessoas que ele alcançar ao longo da sua jornada. E lá no capítulo 13 diz assim: você será uma bênção, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. É uma promessa de Deus para Abraão, que está sobre nós, por meio de Jesus. Nós vemos isso em José do Egito, como que Deus usou José ali no Egito. Nós vemos também agora na vida de Daniel, na Babilônia. Olha a bênção de Deus. Olha Deus abençoando o seu povo, abençoando os seus filhos, em meio à crise, dando oportunidade para que eles sejam uma bênção. Então, quando você olhar para a crise, para a adversidade, para o sofrimento, fala assim: não, tem alguma oportunidade aí no meio. E eu preciso ter olhos para ver o que Deus quer fazer comigo aí. Qual que é a direção que Deus quer me dar no meio desse temporal. Às vezes você está no olho do furacão, mas como que tem uma oportunidade aqui para ser uma bênção?
É só você tirar o olho do seu umbigo e olhar para Jesus. Olhar para aquilo que o Senhor quer fazer em você e através de você. Essa é a obra de Deus na nossa vida. A obra de Deus é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Deus é aquele que trabalha no nosso coração, que forja o nosso caráter pela sua palavra, para que a gente possa ser uma bênção em meio às dificuldades, em meio às crises, em meio aos temporais da vida, em meio às situações que você diz, e agora? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer diante disso? Como que eu vou falar? Para onde que eu vou? É aí que o Senhor age. É aí que nós temos que ter os nossos olhos postos em Jesus. Aproveite as oportunidades. Oportunidade para você ser uma bênção. Certa vez um um vendedor de sapato, ele trabalhava numa grande indústria de sapato aqui, e ele olhou, e ele foi convocado para ir para a China, vender sapato. E a hora que ele chegou na China, lá num lugar, lá no vilarejo, onde tem, qualquer vilarejo, tem milhões de pessoas na China, né? E a hora que ele desce ali, desceu no aeroporto, desce no avião, pega um ônibus, vai para esse lugar onde vai cheio de gente, ele olha assim, todo mundo sem sapato. Qual que é a pergunta que poderia vir na cabeça dele? Como é que eu vou vender sapato aqui? Ninguém veste sapato. Ele falou assim. Aí ele pegou o telefone, ligou. Aqui, a carga que vocês mandaram de sapato não vai dar. Pode mandar mais uns 100 contêineres aqui, porque todo mundo vai usar sapato neste lugar. Oportunidade. A oportunidade de ver uma situação onde que ele poderia ali, no meio daquela situação, olhar negativamente. Ninguém usa sapato, ninguém vai comprar sapato. Não. Nessa oportunidade que ele tem agora, que ninguém tem sapato, agora que todo mundo vai usar sapato. É isso que nós temos que entender na nossa vida. Nós, muitas vezes, somos pessimistas, né? O que é um pessimista? Aquele que olha para os pés. Olha para frente, meu irmão. Para Jesus. Daniel olhou para Jesus, olhou para Deus, para aproveitar essa oportunidade. Nós temos que ver a realidade que nós vivemos. O crente, ele não tem que ser pessimista nem otimista. Ele tem que ser o quê? Realista. É isso que o cristão tem. Qual que é a nossa realidade? Você olha para a realidade, não tem como. Mas peraí, Deus, eu sirvo um Deus do impossível. Um Deus que pode transformar essa realidade. Um Deus que pode mudar tudo aquilo que aos meus olhos é impossível. Mas eu sirvo um Deus do impossível, Ele pode realizar. E por isso eu vou permanecer nele. E Ele vai fazer aquilo que está sobre a sua vontade. E eu estou aqui para realizar a vontade dEle. Eis-me aqui, Senhor, envie-me a mim. Não foi isso que Isaías disse? Depois que viu a glória de Deus, o trono de Deus? É isso que nós devemos fazer. Nós estamos aqui, diante de Deus, nessa terra, para viver segundo a sua vontade. Então nós vemos aqui, logo no capítulo 2, no início aqui, nos versículos de 1 a 3, algo importante. O que diz aí? No 2º ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos e encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarasse ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhe o rei: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. A mente desse homem ficou perturbada quando ele teve esse sonho. Ele não conseguia dormir. Algo que atrapalhou o seu sono. Um rei que tinha todo o seu poder. Algo que estava incomodando o seu coração, a sua vida. E o que ele chama então? Ele convoca, né? Ele não chama não, ele convoca. Então se convoca, tem que comparecer. Os magos, os encantadores, os feiticeiros, os astrólogos diante dele, para que dissesse então o que ele havia sonhado. Olha, o que eu sonhei aí? O que eu sonhei? E eu quero saber o significado desse sonho. Difícil tarefa para esses magos, para realizar aquilo que o rei estava querendo, né? Ordenando ali. E uma dificuldade grande aqui em relação a esses homens, esses sábios, né? Ali, que eram magos, encantadores e feiticeiros e astrólogos, nós já vemos que a palavra do Senhor já é contra eles.
Lá em Deuteronômio capítulo 18, versículos de 9 a 12, diz assim: quando entrarem na terra que o Senhor lhes dá, não permitam que se ache alguém entre vocês que pratique adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médio, consulte espíritos ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. Olha aí como é que funcionava a Babilônia. Tudo contrário à vontade de Deus. Homens pagãos. Homens sem temor ao Deus verdadeiro. E está na palavra dele que o Senhor tinha repugnância, ele repugnava essas tais práticas. Então dali não vai sair nada. E o rei já sabia disso. Vocês são enganadores. Vocês estão querendo me passar para trás aí. E é interessante que no capítulo 4, no versículo 4, continuando, o texto diz assim: os caldeus disseram ao rei em aramaico. Em aramaico. É a primeira vez que eles vão falar aramaico aqui. Existiam várias nações dentro da Babilônia. E Deus, né, com o seu propósito, seu plano eterno, ele estabelece essa língua a partir daqui. É a primeira vez que eles vão começar a falar em aramaico. Se lembre que Jesus falava aramaico. Né? Em algumas partes, Jesus fala aramaico para que o povo entenda, para que o povo saiba o que ele está dizendo, porque havia essa miscigenação de povos. E olha como é que eles, então, ali, na Babilônia, falavam aramaico. Até o capítulo 7... desse versículo aqui, do versículo 4 até o capítulo 7, eles vão estar falando em aramaico, para entendimento. Então, tudo aquilo que Daniel fala também é aramaico, para que eles possam entender aquilo que Deus está falando. Olha que interessante, Deus comunica de forma clara quem Ele é, diante dos ímpios, diante do pagão, diante de um povo que não o adorava, que não o buscava. E aí, eles disseram, então, continuando no versículo 4, ó rei, vive eternamente, diz o sonho aos teus servos que nós vamos dar a interpretação. Espertos eles, né? Diz aí o teu sonho que a gente vai dar a interpretação. Conta os teus sonhos. Aí o versículo 5 diz, respondeu o rei, disse aos caldeus, uma coisa é certa, se não me fizeres saber o sonho e sua interpretação, serei despedaçados e as vossas casas serão feitas monturo. Ele usa duas negativas, se não me disserem, se não me interpretarem, vocês não vão passar eu para trás, como vocês passam. Agora não, eu quero saber de fato o que é, não vou contar não, vocês precisam saber, vocês não são os adivinhadores, vocês não são os tais. Aí tremeu a paz, colocou eles na parede. Versículo 6, mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras, portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Vamos, eu quero saber. Eu quero saber agora, exatamente, o que eu sonhei. E aí nós vemos, então, que esses homens estavam entre a vida e a morte, e agora? Como que a gente vai fazer? Não tem como passar para trás. Não vai dar para passar o rei para trás. Versículo 10. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram, não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa a algum mago encantador aos caldeus. Versículo 11, a coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que a possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Então o rei muito se irou e se enfureceu e ordenou que matasse a todos os sábios da Babilônia. O rei viu que estava sendo passado para trás. Não tem ninguém? Então vocês vão morrer, porque vocês não servem para nada. Vocês não servem para nada. Para que eu tenho vocês aqui? Estão me dando a despesa. Então vou eliminar todos vocês, porque vocês não conseguem interpretar aquilo que eu quero que vocês façam, porque isso tirou meu sono. Não tem como fugir disso. Isso deixou o rei tão irritado, tão furioso, que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. E eu quero, nesse momento aqui, onde que o rei, então, ele exige, ele dá uma ordem para que todos fossem mortos, todos os sábios
do seu reino, da Babilônia, fossem mortos, há uma coisa interessante do ponto de vista agora de Deus em relação a esses homens, em que eles são alvo da graça de Deus. Os magos, os encantadores, os feiticeiros, os astrólogos, eles encontram na agenda de Deus a sua graça. A sua graça. Nós podemos ver que a graça de Deus vai alcançar quando Daniel se levanta, por meio, como instrumento nas mãos de Deus. Versículo 14. Então, Daniel falou: avisa e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. E disse a Arioque, encarregado do rei: por que é tão severo o mandato do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei, ele pediu que designasse o tempo, e ele se revelaria ao rei a interpretação. A interpretação. Olha só como é que esse homem... Olha o que Daniel tem. Ele tem duas coisas imprescindíveis nessa fala dele. Ele tem sabedoria e bom senso. Como que falta isso para a gente, né, gente? Aprendemos com Neemias, né? Tantas coisas. Nós devemos aprender com Daniel. Mais uma coisa aqui. Sabedoria e bom senso. Era um homem que no primeiro capítulo dialogou, em meio àquilo que foi imposto para ele. Ele não bateu boca, ele dialogou com a diferença, com aquilo que estava sendo imposto a ele, e agora ele usa de sabedoria e bom senso. Nesse caso em que todos esses homens seriam mortos, as suas casas seriam destruídas, eles seriam extintos dali, eles e a sua descendência, não prevaleceriam. E Daniel, então, com a sabedoria que vem do alto e com bom senso, ele se dirige a Arioque, o comandante da guarda do rei, e realiza essa pergunta: mas por que está acontecendo isso? Qual que é o motivo disso? Como que nós precisamos, meus irmãos, em situações extremas? Eu sei que é difícil agir dessa forma, porque o sangue vem à flor da pele, né? A gente usa até aquela expressão: eu não tenho sangue de barata, não. Mas tem um sangue de Cristo que foi derramado naquela cruz, para que eu e você fôssemos libertos de nós mesmos, do pecado, para que vivêssemos segundo a vontade do Senhor. Nós temos o sangue de Jesus sobre nós, então nós temos condições, sim, né? Você não tem sangue de barata, mas nós sabemos que Deus tem transformado os nossos corações, que nós precisamos buscar ser cheios do Espírito Santo. E ser cheios do Espírito Santo termos os seus frutos, que está lá em Gálatas, onde nós sabemos que os frutos do Espírito, o que são? Mansidão, longanimidade, bondade, amor. Isso são os frutos do Espírito. E os frutos do Espírito, Deus ele não dá, né, com uma varinha de condão sobre nós. Ele não vem com imposição de pastores, de presbíteros, de mãos. Não vem uma oração poderosa, uma oração forte, né? Tem alguns irmãos que falam assim: ó, a oração de fulano é forte. A oração de fulano, de um filho de Deus, se ela é feita com sinceridade, com quebrantamento, Deus ouve. A oração forte é essa, é de humilhação, é de quebrantamento, é dizer quem você é diante de Deus. Eu não sou nada, quem sou eu diante de Deus? É se colocar na posição de dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. É colocar a cara no pó, é o corar de vergonha pelas nossas atitudes, pelas nossas falas, pela falta de sabedoria, pela falta de bom senso nas nossas relações, nas nossas discussões. Algo que nós precisamos aprender aqui com Daniel. Diante disso, ele poderia chegar lá chutando o pé: peraí, meu Deus vai resolver tudo isso aqui. Não, ele não faz isso. Ele fala assim: me dá um tempo. Me dá um tempo que eu vou revelar ao rei a interpretação desse sonho. Então ele entra em diálogo, e uma coisa que ele faz, ele pede ao rei: dá um tempo. Rei, me dá um tempinho aí que o Senhor vai revelar. Um menino de 17 anos, na presença do rei. Olha a situação de Daniel.
Ele foi corajoso, ele foi ousado ou não foi, gente? Ele saberia que ele poderia morrer se não interpretasse. Ele não sabia. O texto não fala aqui que Deus tinha revelado o sonho para ele chegar tranquilo. É uma coisa a gente ter a carta na manga, né? Você já tem a resposta, então você vai com o peito cheio, né? Eu já tenho a resposta. É que nem você trocar com o Zap, né? Ele não tinha isso nas suas mãos, mas ele tinha um Deus que poderia responder aquele sonho. Ele foi ousado. Ele foi ousado. Às vezes a gente vai ficando mais velho, a gente vai perdendo a ousadia. A gente talvez vai tendo mais sabedoria, mais bom senso, mas a gente vai perdendo a ousadia. A questão de ser mais velho, né, você já não vai fazendo mais isso por causa daquilo, você não já dá aquele pique lá com medo, né, de talvez ter uma lesão. Então, você é mais precavido, mais prudente. E às vezes vai faltando a ousadia quando nós vamos nos tornando mais velhos. Eu estou percebendo isso na minha vida. Estou aí com 46 anos, já estou vendo que eu não fazia mais coisas que eu fazia 10 anos atrás. Nossa, às vezes eu falo assim, quando eu tinha uns 10 anos atrás eu fazia, mas agora não faço não. Não me arrisco tanto. Você vai perdendo a ousadia, os mais velhos vão perdendo. Vai adquirindo a forma natural de um cristão, ele vai adquirindo mais sabedoria, vai tendo mais bom senso, mas vai perdendo a ousadia. Ao contrário do jovem, que tem ousadia, mas não tem tanta sabedoria e bom senso. Nós precisamos ter isso do jovem. Os mais velhos buscar essa ousadia e os mais novos aprender, ter sabedoria e bom senso nas suas atitudes. Esse é o equilíbrio para as nossas vidas. Daniel não tinha, né? A gente poderia ver essas duas coisas, sabedoria, bom senso e ousadia na vida de Daniel. Esse caboclo eu queria andar com ele. Queria estar com esse rapazinho aí. Esse rapazinho não era fraco, não. Um homem, menino temente a Deus. Então ele abre diálogo com sabedoria, com bom senso, e ele é ousado para chegar na presença do Senhor e falar assim, me dá um tempinho, que eu vou revelar a interpretação do sonho. Ele bate no peito, eu vou revelar. Quem que ele procura? Versículo 17 a 19. Então Daniel foi para onde? Para casa e fez saber a quem? O caso Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Olha que interessante, eles também iriam morrer. Eles iriam perecer porque eles eram sábios, juntamente com os magos. Então, Daniel e seus amigos iriam morrer também. E ele chega para onde? Ele bate no peito, vou resolver a coisa sozinho? Não, ele busca auxílio de oração. Olha que prática dessa. Às vezes a gente acha que vai dar conta sozinho das coisas. E a gente precisa compartilhar com os irmãos. Não, eu vou dar conta disso, eu vou dar conta. Não, eu vou sair dessa. E só vai atolando. Que nem carro na lama, né? Vai atolando. Eu dou conta. Você não procura uma ajuda. Já aconteceu isso contigo? Ou só comigo? De não pedir ajuda. O homem tem muito essa tendência de não pedir ajuda, né? Ô, bicho orgulhoso. De abrir o coração, de falar assim, ó, eu não vou tentar sair. Não, vai dar. Na maioria das vezes não dá. Não dá. A gente precisa ter essa consciência de que nós não somos super-heróis. De que nós podemos encarar as dificuldades da vida sozinhos, às vezes. Daniel tinha essa dificuldade e ele foi e compartilhou com seus irmãos, companheiros na caminhada. Jesus mesmo disse, né? Cordão de 3 dobras, ele é difícil de quebrar. Isso aí é companheirismo, relação. Jesus mesmo mandou 2 a 2, ele não mandou sozinho. Você vê isso na Bíblia, as pessoas não andavam sozinhas. Jesus tinha 12 para andar com ele. Às vezes ele orava sozinho, mas às vezes levava 3 lá com ele. Então, nós vemos que a questão do companheirismo, de abrir o coração, de falar dos seus pecados para um irmão, de confiança. Irmão, eu estou nessa área aqui, eu estou pecando, eu não estou conseguindo sair dessa. Me ajuda em oração, me aconselha. É lógico que você não vai falar isso para todo mundo, mas pessoas que você fala, poxa, eu quero abrir meu coração, eu quero compartilhar uma dificuldade que eu tenho. Todos nós temos dificuldades. Todos nós. E aí nós não conseguimos encarar e passar por isso porque nós somos orgulhosos, porque a gente acha que vai dar conta de resolver. Ou então com medo que o outro vai falar. Meu irmão, abre o seu coração, tenha homens, tenha mulheres que você possa abrir, compartilhar as cargas, suportar uns aos outros em amor, porque senão
senão vai arrebentar lá na frente. E é o que geralmente acontece. Geralmente acontece. Quando nós, por meio do orgulho, do egoísmo, do vivenciar também, de querer não sair do pecado, porque tem muitos irmãos assim também. Não, vou domesticar o pecado aqui, não, deixa ele aqui, não quero, né, manifestar isso para ninguém. Daniel, ele foi aberto. Ele abriu o seu coração para os seus irmãos, num momento difícil. Só falou assim, vamos orar aí, porque senão a gente vai morrer, e outras pessoas vão morrer. Que Deus tenha misericórdia, que Deus alcance com a sua graça, né, esses homens, e a nós também. E aí, nós vemos aqui que esse mistério foi revelado a Daniel em uma noite, numa visão. Deus mostrou a estátua lá, né? Depois a gente vai falar sobre esses detalhes do que aconteceu ali, do reino, né, da Babilônia, que era a cabeça de ouro. Nós vemos aí que o Império Medo-Persa iria invadir a Babilônia, iria conquistar, de fato aconteceu isso lá na frente. Nós vemos que os romanos, que eram eles, que eram os pés de bronze, que o reino dele ia se derreter, ia cair. Essa estátua, que foi o sonho aí do rei, ela seria algo ruim, uma notícia ruim para o rei, futura. E foi então falado, Deus deu a interpretação do que era de fato aí esse sonho de Daniel. Então nós vemos mais uma coisa aí no versículo 24. Por isso Daniel foi ter com Arioque, a qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse, não mates os sábios da Babilônia. Introduz-me na presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Ele teve uma atitude, não execute os sábios da Babilônia. Tenha compaixão da vida deles. De olhar para aquela situação, daqueles homens também, que estavam ali, para suas famílias, e falar assim, não faça isso, coloca na presença do rei. É o que nós precisamos ter hoje em dia também, compaixão. Tenho falado muito sobre isso também. De nós olharmos para a vida dos outros e nos colocarmos no lugar dessas pessoas que sofrem, as pessoas que passam por situações difíceis. Assim, então, nós vemos que Daniel, ele teve diálogo, ousadia, ele teve compaixão e ele verbalizou isso. Olha versículos 27 e 28. Respondeu Daniel na presença do rei e disse, o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei, mas há um Deus no céu, o qual revela mistérios. Ele verbaliza isso e mostrou ao rei Nabucodonosor o que aconteceria nos últimos dias. Olha, não fui eu, não foi esses magos, há um Deus verdadeiro. Ele testemunha, ele prega para o rei que foi Deus. Ele podia bater no peito, eu tive a revelação, eu fiz isso, aquilo. Não, foi Deus. Há um Deus no céu que faz isso. Esse é o Deus verdadeiro que revela mistérios, através da sua palavra. Olha o versículo 30. A mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesse as cogitações da tua mente. Eu não tenho mais sabedoria do que os outros homens. Nós vemos aí a humildade. Daniel era um homem humilde. Ele sabia que foi Deus que deu isso. Ele entendeu que foi um instrumento nas mãos de Deus. É isso que nós precisamos aprender com Daniel. Para concluir, meus irmãos, nós devemos, no contexto do exílio que nós vemos aqui na vida de Daniel e na nossa vida, a minha missão e a sua missão é ser uma bênção. É ser uma bênção. É ser uma bênção onde você está, onde Deus te colocou. Seja ali, esteja naquele lugar onde Deus te colocou para ser uma bênção. Escute as pessoas. Tem ouvidos para ouvir. As pessoas precisam falar do seu coração, da sua alma.
né? As pessoas, né? Os consultórios aí estão cheios, né? Pessoal em terapias, porque o que acontece? As pessoas vão ali para falar. E o terapeuta, ele mais ouve do que fala. Ele ouve a necessidade das pessoas, a dor da alma das pessoas, e direciona com sabedoria, com bom senso, aquilo que elas devem viver. Tenha ouvidos para as pessoas, escute as pessoas, assim como Daniel aqui nos ensina. Sirva essas pessoas, sirva elas, sirva com humildade, se coloque à disposição para ajudá-las. Eu estou aqui não é para atrapalhar não é para causar confusão, mas é para ajudar, é para servir. Eu me disponho a ser servo. Reconheça isso, nós estamos aqui para servir, é melhor servir do que ser servido. Nós vimos isso na vida de Jesus, nós vemos isso na vida de Daniel, ele servindo. Compartilhe aquilo que Deus tem te dado, compartilhe aquilo que Deus tem te abençoado, e é muita bênção, né? É muita bênção. Compartilhe com os outros. Tanta gente aí precisando de tanta coisa que você tem. Não estou falando de bem material somente, não, né? Daquilo que você tem aprendido a respeito de Jesus, da sua caminhada. Compartilhe isso com as pessoas que estão ao seu redor. Mas você não pode estar sozinho, você precisa estar acompanhado, comprometido com pessoas que oram com você. A oração é uma arma poderosíssima, porque nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades do ar. Nossa luta é espiritual, nós precisamos de oração, precisamos de pessoas que orem por nós. Nós estamos aí na batalha, nós precisamos uns dos outros, suporte à oração. Inimigo a gente está cheio, a gente precisa de gente que ora com a gente para sustentar a nossa vida, para que a gente possa sustentar a vida dos outros também, companheirismo de oração, orar uns pelos outros. E a pergunta que eu quero fazer para nós encerrarmos: o que lhe tem faltado para ser uma bênção na Babilônia? O que tem te faltado para ser uma bênção na Babilônia? Será que é ousadia? Você precisa ser mais ousado? Paulo orou assim, né? Pediu aos irmãos lá que orassem para ele, para que ele tivesse mais o quê? Ousadia na pregação. Orem por mim. Paulo, hein? Um dos maiores pregadores, o maior pregador que tem na Bíblia. Olha a humildade desse homem. Não era falsa modéstia, né? Como a gente diz. Não era, ele dizia, ore por mim porque eu tenho mais ousadia para pregar, para falar do amor de Cristo. Será que na Babilônia eu e você precisamos mais de ousadia? Para nos colocar em situações de risco e dizer, Senhor, eu vou pela fé, me ajuda, eu vou me colocar na brecha, ser comigo. Assim como Davi foi com Golias, né? Eu vou, não é na minha força não, eu vou no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, é nele que eu vou. Ousadia, sermos mais ousados. Ou pode ser compaixão. Será que tem faltado na sua vida, na minha vida? É mais compaixão de olhar para a vida dos outros e nos colocar no lugar dos outros? Ou verbalização, verbalizar mais, falar mais a respeito do amor de Deus, a respeito mais da vida de Jesus, daquilo que Jesus fez na sua vida para a vida dos outros? Ou humildade? Você precisa mais de humildade. Eu preciso mais de humildade. O que precisa? De reconhecer que nós não somos nada. Jesus disse, aprendi comigo que sou manso e humilde de coração. Nós não somos nada, gente. Nós estamos na mão de Deus, é graça, é misericórdia. Quem bate no peito, eu sou alguma coisa, é nada. O grande eu sou é quem? É Deus. Não foi isso que Moisés falou, mas eu vou em nome de quem? Você vai no nome do eu sou. Porque lá no Egito tinha muitos deuses, né? E Deus é um só. Então eu sou. Para que houvesse a clara evidência de que há um só Deus. Deus mandou em nome de Yahvé, poderia, né? Não. Eu sou, o grande eu sou, o único. É só Ele, não é você nem eu. Que você possa então, e eu possamos dizer, Senhor, é o Senhor na minha vida. Não é nada. Eu sou um miserável, pecador, preciso da sua graça, preciso do seu perdão, preciso que o Senhor me dê
ousadia, me dê compaixão, que eu possa verbalizar mais do seu amor que me alcançou, que me transformou, da sua cruz que me salvou, e de humildade reconhecer que eu não sou nada. Eu preciso do Senhor, eu preciso ser uma bênção na vida dos outros. Que Deus nos ajude a morrer, para que Cristo viva em nós. Que Deus nos ajude a diminuir, como João Batista disse, para que Ele cresça em nós. Vamos orar? Senhor, nós, mais uma vez, como teu povo, estamos aqui reunidos no teu nome. O nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Aquele que tem nos transformado, aquele que nos adotou, pois somos os teus filhos, somos o teu povo. O Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Nós sabemos que somos pó. Não somos nada. Quem é um homem diante do Senhor? Nada. Nós não somos nada. Por isso nós pedimos ao Senhor que, diante de tudo que nós estamos vivendo, nessa Babilônia que nós vivemos, diante dos ataques do nosso inimigo, inimigo das nossas almas, nós possamos prestar atenção, Senhor. Que muitas vezes nós somos levados para longe de Ti, com o nosso coração enganoso, com os nossos achismos. Ô Senhor, tenha misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, santifica a nossa vida. Nós queremos nos parecer com Jesus. Nos ajude, Senhor, a ter sabedoria e bom senso e ousadia, como nós aprendemos aqui com a vida de Daniel, que possamos ser, Senhor, homens e mulheres que temem ao Senhor, que amam ao Senhor, que amem ao próximo como a nós mesmos. Gera em nós, Senhor, o fruto da Tua palavra, para que possamos ser ousados, que possamos ter compaixão dos outros, que possamos falar do Teu amor e viver o Teu amor em humildade, considerando os outros superior a nós. Ajuda-nos, Senhor. Trabalha no nosso coração, molda, transforma-nos. O Senhor está à porta, está batendo no nosso coração. O Senhor quer entrar, quer mudar alguns móveis de lugar, mudar algumas cores, colocar os móveis novos, tirar daqui uns velhos. O Senhor faça aquilo que precisa ser feito no nosso coração. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Apesar de nós, faça a Tua obra. Usa-nos para a honra e glória do Teu nome, no meio dessa Babilônia que nós vivemos. Que possamos buscar o Senhor, que possamos viver para a honra e glória do Teu nome em meio às crises que nós vivemos, de relações, crise com outras pessoas, com o marido, com a mulher, com a esposa, com os filhos, com os pais, no trabalho. Que nós possamos encontrar a oportunidade ali, que está ali, para que possamos ser testemunhas vivas do Teu amor, do Teu Evangelho, em todos os lugares que o Senhor nos tem colocado. Ajuda-nos, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Nos dê uma semana na Tua presença, debaixo da Tua mão poderosa, nos instruindo conforme a Tua palavra, e que essa palavra seja como uma semente que cai no nosso coração e ela possa crescer, se desenvolver e dar frutos, para a honra e glória do Teu santo nome. Por isso nós pedimos a Tua bênção sobre nós, para que possamos ser uma bênção na vida daqueles que estão ao nosso redor. É o que te pedimos em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai,
e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus e o seu poder repouse sobre nós, o teu povo aqui reunido neste lugar e sobre toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe, te dê uma boa semana, né? Que você possa viver aí na presença do Senhor, glorificando o nome dEle, exaltando o nome dEle e fazendo a diferença na Babilônia. Deus te abençoe.